Afinal, qual é que é o papel de um ortodontista em situações de fendas? Fendas labiais, fendas palatinas. Afinal, o que é que um ortodontista faz? Ou neste caso, o que é que tu fazes, não é? Olá, boa noite. Cá estamos nós então, juntos para mais uma segunda-feira 9h30, Atlas Lipicast então em direto, para trazer até vós diversos temas, a responder a diferentes questões. Esta semana teremos como nosso convidado um otorrino, o Carlos de Rompinheiro, que entretanto já está aqui a juntar a nós, já nos está aqui a dizer olá, e eu vou pedir para ele se juntar a nós. Ok, acho que já temos então aqui. Olá, viva, boa noite. Consegue ouvir? Eu estou a ouvir bem. Olá, boa noite a Ok, todos. Boa boa noite, noite. Patrícia. Bem disposto? Sim, tudo bem. Estava Isso é aqui que é só com uma questãozinha técnica. Ok, acho que está bem. Olha, prazer em ver-te. Já não vi há algum tempo e pronto, e naturalmente vamos ouvir falar de mais algumas pessoas que também, se calhar, alguns já conhecemos é verdade. e cá estaremos, não é? É isso mesmo. Pronto, então eu já estava aqui a dar início à nossa conversa e já fui adiantando que hoje teríamos como convidado o Carlos Otorrino, mas agora passava-lhe a palavra para fazer uma breve apresentação, por favor. Olá, eu sou o Carlos Pinheiro, sou otorrino, já trabalho com esta equipa desde o início, aliás, já há muitos anos. É uma paixão que toda esta equipa tem, e da qual eu também me incluo, e de maneira que é um prazer estar aqui. Como iremos ver da nossa conversa, isto é uma equipa multidisciplinar. Temos aqui gente das mais variadas áreas e especialidades e aqui a Otorrino naturalmente também faz parte deste grupo. Deste grupo, pronto, tudo isto tem a ver com a cabeça e com o pescoço e os otorrinos estão na cabeça e no pescoço, literalmente. Exatamente. E com alguns órgãos dos sentidos e com funções muito importantes. E todos estes problemas são muito importantes e será um gosto debatermos aqui com a Patrícia os assuntos que tivemos para esta noite. Exatamente. Então, se calhar vamos começar exatamente por aí. Afinal, qual é que é o papel, a função de um otorrino, no caso específico das fendas labiopalatinas? Pronto, o papel do otorrino, como nós vimos há pouquinho, e como já falámos antes, nós temos uma equipa multidisciplinar. Enfim, todos nós o que sabemos que uma fenda palatina é isso mesmo, uma fenda do palato, mais ou menos complexa, em outras ocasiões já tivemos a oportunidade de as definir, no fundo, o teto da boca é o chão do nariz, a boca e a orofaringe são áreas de otorrino, o nariz é a área de otorrino, e, grosso modo, até diria que os otorrinos estão no eixo da questão. E todos Ok. os outros fazem mais do que nós, quer dizer, têm áreas mais alargadas do que nós, mas naturalmente um otorrino teria sempre que estar presente. É evidente que estaremos mais dedicados a umas áreas menos a outras. Hoje, por exemplo, provavelmente iremos falar mais da relação do otorrino com a parte da audição, e o que parece às vezes um pouquinho estranho, e é isso que nós iremos ver um pouco mais adiante. Depois questionamos, bom, então tem uma fenda no palato, e o que é que o raio do ouvido há de ter com isto? E tem bastante. Exatamente. E isso é uma área muito importante. E depois toda a outra parte da dinâmica, e aliás até porque não a cirurgia, há outros países onde são os otorrinos que até fazem a parte da cirurgia, que aqui no nosso grupo é feito pela cirurgia pediátrica, a parte da respiração pelo nariz, como disse há pouquinho, o teto da boca é o chão do nariz e naturalmente associado, se assumirmos que o palato, o céu da boca é, digamos, o alicerce do nariz, quando não temos alicerce, o nariz
está caído, portanto, digamos, a casa de cima não está firme. Bem estruturada, claro. Exatamente. Uhum. De maneira que todo este processo das fendas palatinas será uma maratona, portanto, digamos, tudo isto começa na gravidez, na barriga da mãe, e vai se prolongar ao longo da vida, até ao final da adolescência, pelo menos na maior parte dos casos. E o otorrino começa logo, como começa com todas as crianças. Todas as crianças que nascem, por exemplo, em Portugal, são sempre sujeitas a um rastreio auditivo. Independentemente de ter fenda ou não ter fenda palatina. Portanto, digamos que o otorrino, ou melhor, os estudos audiológicos, portanto, não necessariamente logo o otorrino, são logo chamados nas primeiras 48 horas de vida para o rastreio auditivo. Aqui na questão das crianças com fenda palatina, a probabilidade de haver um defeito auditivo é muito superior ao das outras crianças. De maneira que o otorrino entra logo mais ou menos em ação na questão da audição. Também já vimos noutras sessões que as correções das fendas começam um pouco mais tarde. No entanto, há logo problemas que são muito prementes, que é a alimentação da criança, que são coisas que a Patrícia já teve oportunidade de debater noutras sessões e irá debater no futuro, mas aqui neste caso em concreto estamos a debater com a audição, que não é só, refiro, relacionado com estas crianças, mas com todas. Sendo que o diagnóstico precoce de uma perda auditiva é fundamental, nomeadamente quando uma criança nasce sem audição. Se nós não atuarmos de uma forma muito rápida, muito provavelmente arriscamos a que esta criança vá ter no futuro graves problemas auditivos, pois existem em Portugal um grupo de estudos que fomenta precisamente estes rastreios auditivos, que é o GRISI, e tudo isto tem a ver com o diagnóstico atempado das crianças, com surdez. E aqui, no caso concreto das fendas, efetivamente, há uma maior prevalência de surdez do que nas outras crianças. Ok, e se calhar para quem nos ouve, o que é que acontece em termos de estrutura que potencie, que aumente essa probabilidade de, em caso de fenda, termos questões auditivas? Pronto, há aqui duas questões. Há uma questão que tem a ver com síndromes. Muitas vezes, portanto, o defeito é um defeito genético e as crianças podem ter outros síndromes associados. E muitos deles associados a um determinado tipo de surdez. Eu queria aqui distinguir, enfim, de uma forma muito simples, grosso modo, dois tipos de surdez que existem. Poderemos ter a surdez neurosensorial, digamos, vamos chamar-lhe a surdez nervosa, que será tal associada a outros síndromes que essas crianças também têm mais probabilidade de ter de uma forma associada. E depois temos a surdez de transmissão, que tem a ver um bocadinho com a vibração, com o ouvido externo e o ouvido médio, tem a ver um bocadinho com a vibração do tímpano, da cadeia ossicular, e essa é mais específica da criança com fenda. Digamos que quase todas as crianças que têm fenda palatina têm uma coisa que é a acumulação de líquido dentro do ouvido. Digamos que, grosso modo, será uma espécie de otite crónica, uma otite com efusão, e tudo isto tem a ver um bocadinho com as alterações anatómicas provocadas pela fenda. Nós iremos provavelmente discutir um pouquinho mais à frente, mas grosso modo o que está quase sempre presente nas crianças com fenda palatina é uma surdez de transmissão. E felizmente, porque as surdezes de transmissão têm sempre cura. A surdez neurosensorial já tem uma cura mais difícil, ou muito difícil, porque muitas vezes está associada ao uso de aparelhos ou de implantes cocleares, que são coisas mais complexas e dispendiosas para as crianças poderem, nomeadamente, não ser surdas mudas. Portanto, digamos que é muito mais grave a surdez nervosa, a surdez neurosensorial, do que a surdez de transmissão. Porque a surdez de transmissão, temos sempre uma solução para ela. No entanto, vamos dizer, pelo menos mais de 95% das crianças que têm fenda palatina e são tratadas por nós, têm surdez de transmissão provocada pela fenda, e depois adiante iremos ver o porquê. Sim, eu se calhar até poderíamos já falar dessa questão, que é, no caso do Atlas, não é? E como estamos agora a falar aqui desta relação que existe entre o facto da existência de uma fenda e então essa acumulação de líquido em termos dos ouvidos,
Preconizamos então a colocação dos famosos tubinhos, não é? Que as famílias muito Então, se calhar, eu facilmente. queria falar um pouquinho antes Ok. do porquê dos tubinhos e porquê do líquido nos ouvidos. Grosso modo, e todos nós nos apercebemos, nomeadamente quando estamos constipados, ou nos assoamos, ou viajamos de avião, que há ar dentro do ouvido. Se eu tapar o meu nariz, fechar a boca e fizer uma manobra de valsalva, uma força, e eu vou sentir um estalidinho no ouvido. E porquê que isso acontece? Acontece porque há um canalzinho, há um tubinho, que faz a ligação entre o nariz e o ouvido. Assim, de uma forma muito... otorrino Simples. é ouvidos, nariz e garganta, porque tudo isto está relacionado. Portanto, digamos que, aliás, a maior parte das otites são provocadas não pelo que entra pelo ouvido, mas pelo que entra pelo nariz. Portanto, digamos que as crianças com fenda palatina têm tendência a ter o canal que faz a ligação entre o nariz e o ouvido tapado. E tapado porquê? Porque há um jogo, digamos, de músculos que faz com que aquilo é como se fosse uma espécie de uns cordéis que, como o palato está roto, está aberto, não faz tensão. Portanto, digamos que a trompa, que é o tal canalzinho que faz a ligação entre o nariz e o ouvido, fica obstruída, entupida. O que é que isso provoca? Provoca que não haja ar dentro do ouvido, portanto, digamos que o tímpano, que é a membranazinha que está no fundo do canal auditivo, é como se fosse uma folha de papel. Portanto, digamos que tem que vibrar, para vibrar tem que ter ar de um lado, ar do outro. Como o canalzinho que faz a ligação entre o nariz e o ouvido está entupido, não há ar lá dentro. Vai-se acumular líquido lá dentro, normalmente vamos chamar aquelas secreções nasais, tipo o ranho, portanto, digamos que o tímpano deixa de vibrar. Esta surdez provocada pela opressão da trompa não é uma surdez muito grave, porque estamos a falar mais ou menos de uma perda auditiva de 30% a 35%, portanto, nunca será mais do que isso, e como eu disse há pouco, é sempre reversível com mais ou menos trabalho. Então, aquilo que a Patrícia estava a dizer é que nós, se não for a bem, temos que pôr a mal ar dentro do ouvido. E então, as crianças, quando têm a fenda palatina, naturalmente vão à consulta multidisciplinar, vão ao otorrino também, e ele será feita uma observação, portanto, digamos que espreitamos para o ouvido, e através do exame objetivo, dá-nos para perceber logo que existe efusão, portanto, líquido dentro do ouvido, ou não. De uma forma concomitante, fazemos também um estudo do grupo audiométrico, que no fundo estuda as pressões dentro do ouvido, que é o timpanograma ou impedanciometria. E ficamos logo, digamos, na primeira consulta, com uma ideia se aquela criança tem ou não infusão. E já agora, recuando também um pouquinho atrás, que isto é importante, muitas vezes estas crianças têm que vir à nossa consulta por uma outra coisa. Eu falei há pouquinho que todas as crianças em Portugal fazem um rastreio na maternidade logo à nascença, e esse exame que é feito, um exame muito simples, é feito com uma coisa que se chama, um exame que se chama autoemissões. As autoemissões são um exame que, para funcionar, portanto, digamos, isto é como se fosse a avaliação por ecos da cóclea, que permite fazer uma espécie de rastreio se aquela criança tem boa audição ou não. Acontece que isso só é possível se houver ar dentro do ouvido. Portanto, muitas vezes estas crianças que têm a fenda já não vão passar no rastreio auditivo. E porquê? Porque tiveram aquele líquido no ouvido. E muitas vezes essas crianças não passam, não é porque não tenham uma surdez neurosensorial, mas porque nem sequer é possível fazer esse exame. Isso é logo uma das razões, às vezes, destas crianças até virem ao otorrino antes mesmo, até porque eles são redirecionados através da maternidade, virem ao otorrino antes mesmo de estarem na nossa consulta multidisciplinar. Portanto, digamos que essa às vezes é uma razão. Então, voltando aos tais tubinhos, os tubinhos, como o ar não vai do nariz para o ouvido, nós temos que meter ar lá dentro e, naturalmente, também tirar o conteúdo líquido lá está. Então, através do canal auditivo, é feito um pequeno orifício onde é colocado um tubinho. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não é maior do que a ponta de uma esferográfica, que permite o quê? Arejar o ouvido,
portanto, permite que entrar para dentro do ouvido e, simultaneamente, também funcione como um dreno para, às vezes, alguma acumulação de líquido, porque o interior do ouvido é mais ou menos equivalente, em termos de revestimento, ao interior do nosso nariz. No nosso nariz nós temos secreções, temos ranho, dentro do ouvido também existe, só que aquilo, naturalmente, em condições normais, é drenado através do tal tubinho para o nariz, para a parte de trás do nariz. Mas então, dada a prevalência dessa acumulação de líquido nos ouvidos, nós, quando, portanto, como disse há pouquinho também, já várias vezes, nós somos uma equipa multidisciplinar e, naturalmente, tentamos sempre ser o menos interventivos possível. E, praticamente sempre que, quando a criança vai fazer a cirurgia da correção da fenda, o otorrino estará presente também, onde irá fazer uma avaliação do ouvido, onde colocará ou não um tubinho de ventilação, mas atendendo ao que eu disse há pouquinho, que são os tais 95% de situações em que essas crianças já têm líquido no ouvido, é feita a tal miringotomia com a aplicação do tubinho de ventilação. Exatamente, ou seja, tendo em conta que há uma grande prevalência a essa ocorrência, não é? E de forma a não estar a submeter a criança a depois a uma outra intervenção cirúrgica, em termos da equipa Atlas Lipicast, acabamos logo por fazer tudo isso da mesma intervenção, tal como o Carlos estava a dizer. Pronto. E as crianças já têm a doença, digamos. Exatamente, isso mesmo. Temos aqui uma questão, de se essa acumulação de líquido nos ouvidos se faz dor de ouvidos. Normalmente não. Normalmente até é silenciosa. O Só que vem complicado poderia aqui um dor pouco. se de uma forma. Sim, eu sei, já vi aqui. Só seria se simultaneamente houvesse uma otite. A otite, portanto, digamos que, vamos lá ver, o líquido no ouvido é uma forma de otite crónica, silenciosa, não dolorosa. Mas nós podemos ter, digamos que esse líquido poderá funcionar como caldo para se desenvolverem bactérias. E se uma criança tiver uma infecção, aí sim pode ter muita dor. No fundo, é como se uma borbulha ali aparecesse, digamos, há uma explosão de líquido provocado pelas bactérias e a parte mais frágil é o tímpano. Normalmente, enfim, todos aqueles que tiveram filhos e netos, todos eles quase tudo, digamos, a otite provavelmente será a doença das mais prevalentes nas crianças. Se eu tiver uma infecção nesse líquido, eu posso ter dor. Mas se for uma otite silenciosa sem infecção, não tem dor. Exatamente, e passa muitas das vezes, lá está, sendo silenciosa, sem sintomas, passa muitas das vezes despercebida. Exatamente, sim. Aliás, os pais ficam muitas vezes absolutamente surpreendidos, enfim, quando não estão informados, porque até acham que não havia nada. Até porque muitas vezes Exatamente. as crianças, quando são submetidas à primeira intervenção, pronto, nessas alturas ainda nós estamos a falar por volta dos 9 meses, as crianças naturalmente não se queixam e os pais também muitas vezes não têm bem a percepção de que ele não ouve assim tão mal. Porque eles ouvem, naturalmente, só que ouvem menos, aquela média dos tais 30%. Exatamente. Tínhamos aqui uma questão que perguntavam se a perda auditiva se pode agravar com o avançar da idade do bebê. Como eu disse há pouquinho, o interior do ouvido deve ter ar. Uhum. Imaginemos que eu decido manter, não intervir, portanto, digamos, manter o líquido lá dentro, aquilo vai criar uma série de adesões. Nós temos, grosso modo, 3 ouvidos. O ouvido externo, que é a orelha e o canal auditivo. Depois, no fundo do canal auditivo, temos o tímpano, onde temos depois uma cavidade que tem ar, onde tem um dos ossinhos mais pequenos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo, no fundo, que vão potenciar a vibração do som, que depois, grosso modo, essa energia mecânica se vai transmitir à cóclea, portanto, que é o ouvido interno, onde, grosso modo, essa energia mecânica se vai transformar em energia elétrica. Isto é um bocadinho como uma barragem, a água a passar vai depois
provocar uma turbina e eletricidade. Portanto, digamos aqui, o Exatamente. ouvido vai funcionar, é como se fosse uma turbina para o som, que depois no ouvido interno se vai transformar em algo elétrico, neste caso nervoso. Mas quando estamos a falar dos tubinhos, das otites, do líquido, estamos a falar então daquela parte da turbina e não da parte da parte elétrica. Agora, o que pode acontecer é quando nós não fazemos nada, aqueles ossinhos, o martelo, a bigorna, o estribo, ficarem tipo consolidados, o tímpano, digamos, pelas pressões negativas que existem, digamos, ser chupado para dentro, provocar uma coisa que se chama atelectasias, e que depois, no futuro, pode trazer até outro tipo de doenças, como, por exemplo, um colesteatoma. Um colesteatoma é como que a pele crescer dentro do ouvido e que pode provocar destruição do ouvido médio. Portanto, digamos que nós estamos a fazer, não só a dar audição, mas estamos a fazer profilaxia de doenças que podem surgir e quase seguramente vão surgir no futuro e que depois terão uma maior dificuldade de tratamento, obriga a operações mais delicadas e cujo resultado funcional não é tão bom. Ou melhor, não é, Ok. na generalidade das vezes não é bom sequer. Ok, então, de uma forma geral, e falando agora desta parte específica da audição, quais são as principais questões que uns pais que tenham um bebé com fenda devem ter em atenção? Ou seja, o bebé nasceu com fenda, em termos de parte auditiva, o que é que os pais devem ficar alertas, devem estar conscientes de? Os pais devem estar conscientes que essa criança deve ser avaliada. Ok, Naturalmente, quando os pais enfim, estão num grupo multidisciplinar de tratamento da fenda, naturalmente todos os colegas vão saber orientar para todos os sítios onde deve ir. Portanto, digamos que, aliás, nas nossas consultas, habitualmente está sempre um representante de cada especialidade que trata, pelo menos. E essa parte aí é os pais escolherem uma equipa que os possa orientar. Sendo que todas as patologias do ouvido relacionadas portanto, tendo sido feito o rastreio e não havendo doença neurosensorial, os pais terem a noção de que isto vai ter uma solução boa. Portanto, a generalidade dos meninos vão ficar a ouvir bem, isto é chato agora durante algum tempo, mas vai chegar ao fim e vai correr bem. Portanto, digamos que essa é a parte mais importante nestas circunstâncias. Mas, naturalmente, faz todo sentido os pais procurarem um otorrino, nomeadamente quando a criança tem fenda palatina, mas, como disse, se eles não procurarem, a equipa vai orientar para o sítio certo. ok. E aqui uma vez mais é a velha questão de que quanto mais cedo, quanto mais precocemente for feita essa intervenção, essa avaliação, de Pronto. uma forma geral, mais facilmente conseguimos minimizar esses impactos que possam advir. Às vezes os pais podem colocar esta questão. Portanto, digamos, eu tenho um bebé que tem líquido no ouvido e tem 3 ou 4 meses, e porque cá de esperar pelos 9 meses e não há de fazer aos 3 ou 4? Bom, estas coisas também não têm que ser logo. Portanto, eu quando digo 9 meses, também podia ser aos 10, aos 12, digamos que a questão não pode ser protelada durante Claro. meses ou anos. Portanto, digamos que não são propriamente emergências, não é algo que deva ser feito na hora. Portanto, digamos que dentro do nosso protocolo, dentro das guidelines que foram estipuladas, faz todo sentido fazer-se. Ok. Então, e agora, o que é que as famílias devem de ficar atentas e ficar alerta no que respeita à parte respiratória? Esta parte é uma parte algo mais complexa e às vezes de solução um bocadinho mais difícil, pelo menos na faixa etária mais precoce. Pronto, isto também tem a ver um bocadinho com a fenda palatina, a fenda labial. Existem deformidades nasais que muitas vezes, portanto, a fenda labial, a correção é feita de uma forma mais precoce. Na altura da correção da fenda labial, quando essa cirurgia é feita, naturalmente deve ser pensada no sentido de permitir pelo menos que os orifícios nasais sejam o mais permeáveis possível, mas existem depois
algumas alterações da pirâmide nasal, como por exemplo desvios do septo nasal e deformidades das asas do nariz, por exemplo, que podem trazer algumas dificuldades respiratórias. Naturalmente, na primeira fase, é sempre importante evitar as crostas. Aliás, como há, digamos, qualquer pequena coisa que possa existir dentro do nariz, é sempre mais, digamos, é sempre mais. Duas coisas juntas são sempre mais do que uma só. Mas as deformidades nasais, e eu não sei se a Patrícia estava a referir-se a alguma faixa etária da criança com fenda em particular, mas eu estava aqui a pensar, lá no primeiro ano de vida, Uhum. digamos que é muito, muito importante lavar o nariz, colocar soro, usar água do mar, no sentido de evitar o menos crostas possível e havendo menos crostas é menos algo que está a prejudicar uma respiração que já de si em algumas circunstâncias é difícil. Sim, tentar ao máximo que seja viável e possível essa respiração nasal, não é? Que por si só já Sendo está um que, pouco mais comprometida. às vezes, a solução mais definitiva é algo mais tardia. Portanto, digamos que, por exemplo, tudo isto, muitas vezes há situações em que a respiração nasal nunca ficará boa, a não ser Uhum. quando fizer uma rinoplastia, por exemplo. Mas a rinoplastia provavelmente até será a última coisa de todas a fazer. Porque, e sim, no fundo, o nariz é como se fosse uma tenda canadiana e que, se ela estiver torta ou se o pilar do meio tiver caído, naturalmente ela não está levantada, portanto, digamos, não irá deixar passar o ar como deve ser. E depois há outras questões que estão associadas também. Portanto, digamos que o facto de haver a passagem de líquidos, de alimentos, da boca para o nariz, também vai prejudicar a função nasal. Mas é muito, muito importante, e até porque a Patrícia pode falar disso, depois é muito, muito importante para tudo poder respirar pelo nariz. Aliás, todas as crianças, se tenham fenda ou não, se tiverem o nariz obstruído, terão logo uma grande dificuldade, que é, por exemplo, a coisa mais básica, que é, por exemplo, mamar. Portanto, digamos que Por exemplo. se eu não respirar pelo nariz, a minha boca está na mama da mãe ou no biberon, está ocupada e eu não consigo mamar. Portanto, digamos, tenho que andar a parar. É absolutamente fundamental em termos de respiração das crianças. Exatamente, é isso mesmo. Não sei se o Carlos esteve. Qualquer coisa, sim, sim, agora já Tá? estou a Tudo ouvir. ok? Tudo ok. Sim, é isso mesmo. E relativamente a isso, temos aqui uma outra questão, que é se a lavagem nasal, como nós estávamos há pouco a falar, se deve ser feita com aspiração ou através de uso de soro, através de seringa. Aqui vamos falar especificamente do caso da fenda, julgo que seja esse o caso. É assim, nós temos que ir sempre o que for mais eficaz. Eu, por exemplo, as lavagens, nomeadamente a pressão da lavagem, vai variar vai variar de caso para caso. Eu já tive meninos que fazem uma lavagem nasal e quando fazem a lavagem nasal fazem um otite. Exatamente. Provavelmente, se eu vou fazer um esguicho mais forte e se acontece isso, eu não devo fazer. Porquê? Porque o canalzinho que faz a ligação entre o nariz e o ouvido e que nas crianças com fenda palatina ou está obstruído, digamos, não está bem esticado, pode, em algumas circunstâncias, esse líquido ter uma direção errada e ir parar ao nariz. Naturalmente, a lavagem, enfim, nós temos que dividir aqui mais ou menos em duas situações. O pré-tratamento cirúrgico da fenda e o pós-tratamento cirúrgico da fenda. Eu, se fizer uma lavagem e tiver uma fenda palatina, naturalmente eu quando estou a introduzir soro, ele está meio para a boca. Aliás, a criança até pode ficar um bocadinho mais aflita porque não faz aquele circuito nasal. Mas Não está. é um bocadinho em função de cada caso, mas sendo que ou de uma maneira ou de outra devemos sempre lavar. Em relação à aspiração, assim, as excreções quanto mais fluidas forem,
digamos, mais fácil é limpar e nesse aspecto acho que a aspiração, porque não? Ok. Sim, eventualmente até pode ser um caso de até conjugar as duas, não Sim, é? sim, Pode haver necessidade de usar o soro com a seringa, exatamente, sim, sim. ah, e fazer também a aspiração, por isso. Tem que ser. Depois, o aspirar ou não, tudo depende um bocadinho da gestão que a criança faz daquilo que naturalmente vai parar lá atrás do nariz, não é? Digamos que às vezes pode ser mais fácil aspirar, porque naturalmente as crianças não vão colaborar, né? Isso são os pais a fazer. Exatamente, é isso mesmo. Hum, Pois bem, então uma das outras questões que tínhamos aqui preparado para falar é de um outro exame que é muito comum em caso de fendas as crianças, adolescentes, adultos terem de fazer, que é para a avaliação do palato mole, ou seja, do véu palatino, para ver se ele funciona, não funciona, se ele é funcional, se ele não é, se ele tem tamanho suficiente, porque depois isso também nos pode acarretar um conjunto de alterações. Acho que talvez fosse importante explicarmos aqui um bocadinho como é que funciona esse exame, o Bom, que é que nós conseguimos avaliar, o que é que se pretende. esse é o exame mais difícil, não é mais difícil, mais chato de fazer, porque Uhum. não é nada friendly. Enfim, é relativamente mais fácil de fazer num bebezinho pequenino, porque apesar de tudo ele não percebe o que é que lhe vão fazer, mas, Uhum. grosso modo, é a introdução de um tubinho, digamos assim, que Uhum. dá uma câmara mais ou menos na ponta, que, no fundo, é uma endoscopia em que vai entrar pelo nariz, numa narina, nas duas ou numa só, e que, portanto, é um instrumento comprido, portanto, digamos que a criança, quando vê aquilo, fica logo assustada. E eu acho que agora todos nós percebemos um bocadinho mais isto, porque, enfim, todas as pessoas que estão aqui a assistir já fizeram o teste do Covid. E, Exato. e aquilo, no fundo, é um instrumento que vai entrar pelo nariz, ao longo do pavimento do nariz, e nestas alturas já aproveitamos também para ver como é que está o nariz, e ir lá atrás, portanto, digamos, quando nós pomos a cotonete para o Covid, ela vai ser introduzida até, digamos, ser esfregada na parte mais posterior do nariz, que é precisamente aquela zona onde estão os tais canaizinhos que vão levar o ar do nariz para o ouvido. Portanto, digamos que nós chegamos lá ao fundo e depois aquilo tem uma maquinetazinha que consegue virar para baixo e vai espreitar. Portanto, digamos, vai através do nariz, até da parte anterior até à parte mais posterior do nariz, depois curva e vai ver a faringe toda. Portanto, nós temos, Uhum. grosso modo, três faringes: a nasofaringe, que é aquela parte mais vertical que está atrás do nariz, a orofaringe, que está naquela zona das amígdalas, e depois temos a hipofaringe, que está mais lá para baixo da língua, e que vai ter a laringe, onde estão as cordas vocais. O que é que nós vamos ver grosso modo, aquilo que nos pedem para avaliarmos? Portanto, nós avaliamos a via aérea toda, mas queremos ver as características do palato. Porque o céu da boca, portanto, nós também temos dois palatos, grosso modo. Temos, se pusermos a mão no nosso céu da boca, temos uma parte mais à frente, que é dura, e depois temos a parte lá atrás, onde tem aquela campainha, portanto, digamos que Exatamente. crianças com fenda não têm, que é a parte mole. Portanto, temos o palato duro e o palato mole. E nós, quando estamos a fazer esta endoscopia, o objetivo principal é sabermos se aquele céu da boca é um céu de boca, digamos, vamos chamar vivo, com dinâmica, ou se é uma coisa estética. Portanto, nós podemos Uhum. ter às vezes um palato, portanto, um céu da boca que está aparentemente fechado, mas aquilo não serve para quase nada, porque está lá uma membrana, portanto não tem musculatura, não Então. tem Uhum. dinâmica. E também já agora, portanto, as pessoas que já assistiram a mais lives já lhes foi dito isto, mas o palato mole tem uma função, tem várias funções, mas, por exemplo, além de ser o teto da boca, ele tem uma função dinâmica. Porque, vejam, portanto, eu estou aqui, se estiver de boca fechada, estou a respirar pelo nariz e o ar passa do nariz para a faringe e para a laringe. Mas quando eu vou comer, a comida não pode ir para o nariz.
Portanto, digamos, Uhum. esse palato mole tem que encostar lá atrás para impedir que os líquidos e a comida, os moles ou sólidos, passem para o nariz. Portanto, digamos que aquele palato mole tem dinâmica. Ele anda para a frente ou para trás conforme as necessidades. E, grosso modo, isso é muito importante, e é muito importante, nomeadamente, para a reabilitação. Na terapia da fala, é absolutamente fundamental fazer essa avaliação. E depois também de fazer outro tipo de diagnósticos, como, por exemplo, aquelas fendas que são, chamamos nós as fendas ocultas, em que aparentemente não há fenda porque esteticamente até parece fechado, mas efetivamente aquele palato não funciona como tal. Exatamente. Por É um isso, exame que não é fácil de fazer e posso dizer que a generalidade das crianças não colabora muito. Portanto, digamos, aquilo é é feito verdade. é uma coisa que demora poucos segundos. Nós temos, gravamos essa imagem e depois estudamos. Normalmente fazemos essa avaliação em conjunto. Portanto, não é só feita pelo otorrino, mas está sempre, pelo menos a terapeuta e o cirurgião pediátrico connosco para tirar o máximo de ilações possíveis disso, mas é um exame que nos ajuda a perceber se aquele palato está funcionando ou não. Portanto, naturalmente, é um exame que se faz não com o palato aberto, né? Faz sempre numa situação Exatamente. mais tardia. Portanto, digamos que estamos sempre a falar das crianças mais velhitas e aí torna-se ainda mais difícil porque elas, quando veem aquilo, naturalmente não querem. Portanto, digamos que em cada 100 há um menino que deixa fazer aquilo. É verdade. E para além disso, depois ainda era importante que, com o aparelho introduzido, eles fossem colaborando e Exatamente. dizendo algumas palavras, não é? Por isso ainda dificulta um bocadinho mais. Às vezes essa parte já é mais possível. Portanto, há ali uma fase inicial que é nada friendly, mas depois do aparelhozinho estar lá dentro, a criança vai acalmando, está ali o pai, a mãe, o terapeuta, o otorrino, enfim, todos estamos ali. E ele, às vezes, conseguimos ter a confiança dele, porque aquilo depois de lá está posto, está lá colocado, não se torna Exatamente. doloroso. Então, é aí que nessas alturas até conseguimos ter ali uma porcentagenzinha de crianças, e que não é assim tão pouca como isso, que consegue colaborar razoavelmente no sentido de tirarmos o máximo de ilações com esse exame. Agora, É, e que ajuda bastante, lá está. introduzir aquilo não é fácil. E, naturalmente, se os pais, é assim, a criança não vai colaborar, depois depende um bocadinho também da colaboração dos pais, naturalmente, porque há ali uma fase em que, porque é assim, aquilo não é passível de ser feito com a criança a mexer. Portanto, se mexer, naturalmente aquilo sai tudo fora e até se pode magoar. Portanto, digamos que tem que ser uma criança que tem que estar sossegadinha, quietinha, e não é fácil. Claro, claro que sim. Isso Aliás, depois lá todos está. nós percebemos que ninguém gosta de fazer o teste de Covid. E aquilo é uma coisa, algo similar, portanto, digamos que não é fácil. É isso mesmo, e também é importante esse suporte familiar, e nós também já Exato. falámos muitas vezes disto aqui, que é os pais também são um elemento muito ativo e fundamental na equipa, não é? E da reabilitação, e até uma questão tão simples como esta, que é a própria colaboração e aceitação neste exame, que depois nos vai dar muitas informações. Se nós concluirmos que esse palato mole, que essa estrutura, não é suficiente, pode ser preciso, por exemplo, uma intervenção mais cirúrgica, ou que não esteja, em termos de funcionalidade, ou pode apenas ser uma questão de treino muscular para conseguirmos potencializar essa função. Portanto, este exame é de extrema importância também para percebermos isto. Exatamente, é muito, muito importante. E daí que é muito importante que os pais antecipadamente saibam que tipo de exame é que se vai fazer, porque sem a colaboração deles é que garantidamente não se consegue fazer um bom exame. É isso mesmo. E os pais, lá está, devem estar cientes disto para que depois Tá? seja um processo normal e que Tá? seja aceito da melhor forma possível. É Claro. isso mesmo. Carlos, se calhar agora perguntava-lhe assim dos seus longos anos de experiência nesta área das fendas, regra geral, quando chega a uma família e pensando ainda em bebés, crianças, quais é que costumam ser assim as principais dúvidas e preocupações das famílias? Pronto, normalmente estes meninos, quando vêm ter ao otorrino,
ou vieram pela via do grupo, digamos, do disciplinar, e aí a maior parte das crianças já vem, das crianças dos pais já vêm informados. Enfim, eles já leram muita coisa acerca disto e grosso modo, de todo o processo da FEND, eles já vêm mais ou menos familiarizados. Quando chegam a nós, o grande maior problema é um pouco esta coisa da audição. E mais uma coisa, e já não bastava a outra. E aquilo que é importante aqui, pronto, a dúvida naturalmente é se a criança vai ficar com um déficit auditivo, neste caso em concreto, se aquilo se tem cura ou se não tem cura, e pronto, e naturalmente que grau de sofrimento é que as coisas podem trazer. Aquilo que eu posso dizer é que, pronto, isto é uma maratona. Nesta componente da audição da otorrino, a generalidade das crianças fica bem, portanto é uma das dúvidas que os pais têm é acerca do futuro auditivo e quando temos esta questão da surdez de transmissão, as crianças vão ficar bem. Não vão sofrer, portanto, digamos que o maior sofrimento das crianças que colocam tubinhos de ventilação para corrigir aqui a efusão tem um pouco a ver com a questão qual é o principal sofrimento, é, grosso modo, o ter que tapar os ouvidos enquanto tem os tubinhos. E essa é uma questão. Aliás, temos aqui um colega que apresentou um trabalho, um colega de Lisboa que apresentou um trabalho e que até sugere que não há assim tanta evidência de que haja necessidade de tapar o ouvido. Portanto, as nossas crianças os pais são industriados, digamos, a tapar o ouvido. Embora, se entrar água, não será assim uma coisa tão má, até pode nem acontecer nada. Mas digamos que esse é o principal problema que traz ao dia-a-dia a tal colocação dos tubinhos. A questão da respiração nasal, portanto, digamos que também é uma questão, mas eu acho que aquilo que preocupa mais e tem mais dúvidas os pais, no fundo, é a deformidade externa nasal. Portanto, digamos que muitas vezes a parte da obstrução passa-lhes um pouco mais despercebida, portanto, não é uma grande preocupação que eles têm, a não ser que traga grandes problemas do ponto de vista de alimentares, pela dificuldade de respirar, mas, grosso modo, o grande problema tem a ver com a deformidade estética nasal, que naturalmente está associada também à dificuldade respiratória. Mas são preocupações importantes. Mas aqui o importante é eles saberem que há uma equipa multidisciplinar, é um tratamento não de sprint, mas de maratona, e que felizmente a maior parte dos meninos vai chegar ao fim e vai ficar completamente bem. Pronto, essa é uma parte importante. Naturalmente, quando há grandes deformidades nasais, a rinoplastia vai tentar aproximar o mais possível do normal, embora fiquem sempre ali às vezes algumas coisas visíveis. Portanto, digamos que o exterior, digamos, a pele, é aquilo que vê. Portanto, digamos, nós quando temos boquinha fechada, digamos que nós não nos apercebemos que ninguém tem uma fenda palatina, a não ser que a nossa voz fique aquela voz de rinolalia aberta, digamos. Se o palato estiver funcionando, ninguém sabe que esta pessoa tem uma fenda palatina, faz uma vida normal. Quando tem uma fenda labial ou deformidades do maxilar, que depois da cirurgia maxilofacial, a estomatologia, a medicina dentária tratam, essa componente aí é uma outra componente, portanto, digamos que, mas, grosso modo, a estética vai chegar a uma fase da vida que é aquilo que mais vai preocupar. Portanto, digamos, tudo isto, como falamos, é uma maratona. A fase inicial, portanto, a audição vai ficar bem. A parte alimentar, fruto do encerramento do palato, vai ficar bem, mas depois há tudo o resto, digamos, o maxilar, portanto, que é uma parte muito, muito importante e muito difícil e obriga a técnicos muito especializados para que se consigam bons resultados, mas são essas as preocupações. Grosso modo, é quanto tempo é que isto vai durar e como é que vai ficar. Ok. E quanto a isso, estávamos agora aqui a falar acerca da rinoplastia. Temos aqui uma mãe que pergunta
Por volta de que idade é que pode ser feita então essa intervenção da rinoplastia? Pronto, é assim, eu comecei esta live contigo dizendo que o teto da boca é o chão do nariz. Exatamente. E naturalmente não se pode fazer a casa, que é o nariz, sem o alicerce, que é o céu da boca, o palato, o maxilar. Portanto, toda a arcada dentária terá que ficar, todas essas correções terão que ser feitas antes de se mexer no nariz. Sob pena de, se fizermos a casa e depois tirarmos o alicerce, ou mudarmos o alicerce, as coisas não vão correr bem. Portanto, normalmente, aliás, a maior parte das rinoplastias deve ser sempre feita, seja por fenda ou não, após o final da adolescência. Portanto, digamos que a rinoplastia será a última coisa a fazer. Portanto, digamos que quando todos os outros tratamentos estiverem feitos e a criança tiver a adolescência concluída. Exatamente, ou seja, já há todo o Bom, processo de isso, crescimento digamos, estabilizado. é evidente que podem-se fazer, portanto, quando normalmente as deformidades nasais visíveis estão associados à fenda labial. Naturalmente há ali algumas pequenas coisas que se podem fazer, digamos que quando se faz o encerramento do lábio deve-se logo começar a pensar no Uhum. futuro e fazer logo de maneira a que algumas deformidades possam ser menos evidentes. Exato. É evidente que pode haver algumas pequenas correções que se podem fazer, digamos que uma cirurgia à mínima, enfim, ali naquela idade da escola primária, mas são sempre cirurgias provisórias. Portanto, digamos que a cirurgia de rinoplastia definitiva será sempre feita após a adolescência. Ok, ok. Assim também as famílias já ficam com essa indicação. Ou seja, se numa fase mais inicial as preocupações é mais em termos de funcionalidade, não é? Ou seja, da função auditiva, da função respiratória, já percebemos então que depois, ao longo da caminhada, a parte estética também começa a ser uma das preocupações. Crianças vão começando a ter essa noção. Portanto, digamos que Claro. tudo é relativo. Portanto, digamos, há uma fase inicial, naturalmente, nós temos que respirar e comer. Depois, naturalmente, ouvir é muito importante, mas todos nós sabemos que é componente estético e depois há sempre aquela Claro. estigma que acaba por haver sempre um bocadinho, que é as crianças começam a ver as outras, estão na escola e vão se comparando e naturalmente é algo que as vai marcando e naturalmente eles querem corrigir isso, digamos que, e mesmo os próprios pais, se antes não era importante, depois passa a ser importante. Exatamente. Ok, então, entretanto, também já nos aproximamos aqui da nossa reta final da nossa live. Alguma pergunta mais? Eu estava a ver aqui esta da rinoplastia, portanto, digamos que. Sim, sim, Mas, grosso modo, já. é um trabalho de paciência e se tivermos a sorte de ter uma boa equipa, como eu acho que é esta, acho que vamos chegar a bom porto. Claro, claro, é isso mesmo. Então, agora perguntava ao Carlos o que é que significa para si o Atlas Lipicast e ser membro desta equipa. Esta equipa é uma equipa apaixonada, digamos que Uhum. eu naturalmente não integrei este grupo, embora já seja há muitos anos, mas quando conheci o Rooney, que é o pai deste grupo, e todas as pessoas que colaboram, aquilo que me chamou mais a atenção é a paixão com que esta equipa se dedica a esta causa. E é uma causa, digamos que é algo que não é para uns dias, não é digamos, estes meninos fazem parte da família, digamos assim, vão-nos acompanhar durante muitos anos e é muito importante e faz-me sentir médico na verdadeira acessão da palavra, estar com este grupo fantástico que é apaixonado por uma causa e que, digamos, foi
uma das grandes razões para eu estar aqui convosco, e agradeço-vos muito a confiança e o poder e toda esta paixão por uma causa que vocês conseguem transmitir e que naturalmente eu também tento dentro dos meus... Exatamente. É isso mesmo, obrigada também. Entretanto, surgiram aqui duas perguntas. Vou só aqui voltar atrás para conseguir ver. Ora, então tínhamos aqui se a correção do nariz pode ser feita antes do fim do crescimento. É assim, eu disse há pouquinho que podia haver, isto depende também um bocadinho das... Vamos lá ver, se eu tiver uma grande deformidade no nariz que me impeça completamente a respiração, eu posso fazer uma pequena correção que possa fazer, não tanto com a função estética, mas com dar um arranjo, entre aspas, no nariz, que permita àquela criança respirar. Portanto, nessa perspectiva, pode ser feito antes do crescimento. Mas há aqui uma questão que não é só o crescimento. É o crescimento e aquilo que eu disse, toda a parte da correção da arcada dentária e da parte dentária. Portanto, digamos que, porque tudo isso é portanto, nós quando estamos a falar da arcada dentária, isto é o chão do nariz. Se eu mexer para Exatamente. o outro, a arcada dentária, algum trabalho que eu tenha feito no nariz vai voltar outra vez ou vai se deformar. Portanto, digamos que isto há uma sequência de tratamentos que deve ser feito e digamos que mais importante do que a própria idade é saber o timing das correções que já foram feitas. Portanto, digamos que a arcada dentária é algo que deve ser, essa correção deve ser feita antes do nariz. É evidente, também vem aqui outra questão. Portanto, digamos que, aliás, muitos pais que fazem correções dentárias põem os tais aparelhos nos meninos, independentemente da fenda. A maior parte dos dentistas, quando vai pôr, manda vir sempre ao otorrino, porque também o resultado da parte da dentária também é importante que aquela criança respire minimamente. Portanto, se eu não tiver respiração nenhuma, eu vou ter mais dificuldades em fazer a correção. Por isso é que eu estava a dizer, podem ser necessárias fazer correções à mínima, no sentido de respirar. Agora, no sentido verdadeiramente estético, uma correção mais radical, essa só no final do Mais curso. à frente. Ok. Apontaria, se todas as outras correções estiverem feitas, tipo 16, 17 anos das meninas e 17, 18 nos rapazes. Ok. Depois tínhamos aqui uma outra questão que nos colocavam se um colesteatoma é um problema a resolver com urgência. Bom, o colesteatoma é uma daquelas... Portanto, há dois tipos de colesteatomas congénitos, que nasceram com a criança, e há os colesteatomas adquiridos. Os adquiridos podem surgir na sequência de otites não tratadas. Portanto, digamos que aquilo cria-se, é como se fosse criar uma pressão. Portanto, digamos que nós, quando colocamos os tubinhos e vigiamos estas crianças, estamos a fazer mais ou menos a profilaxia, a prevenção do colesteatoma. O colesteatoma, não sendo um tumor, é como eu disse logo no início, é uma espécie de pele, portanto é como se fosse crescer pele dentro do ouvido e que tem algumas características corrosivas e que podem trazer algumas complicações, inclusivamente intracranianas. Portanto, digamos, quando eu tenho um colesteatoma, deve ser operado. Só que a cirurgia do colesteatoma não é uma coisa, portanto, digamos, colocar um tubinho de ventilação é uma coisa que se faz num minutinho, e uma cirurgia de um colesteatoma pode obrigar a fazer, portanto, golpes atrás da orelha, brocar o osso, portanto, digamos que... Mas, quando eu tenho um colesteatoma, tem que ser operado. Ok. Ok. Pois bem, se entretanto ainda tiverem mais alguma questão que nos queiram colocar, força aí, façam-nos chegar. Se não, se for mais tarde que surja outra questão, também nos podem fazer chegar por e-mail ou aqui através do Instagram, que depois nós tentaremos dar resposta. Acho que hoje há duas palavras que ressalvam da nossa live. É não só o modelo de trabalho em equipa, e o ser transdisciplinar, como também essa paixão que foi falando também aqui o Carlos, que acaba por também nos guiar e fazer chegar essa informação. Eu, naturalmente,
contagiei-me muito bem por vocês. É isso, mas também só estão connosco quem Exato. também vive essa paixão. É isso mesmo. E estão aqui a agradecer a live e que foi muito, muito interessante. E de facto foi. Obrigada, Carlos, por se Tá, juntar aqui a mim, a nós. estaremos sempre Foi. disponíveis para responder a qualquer questão, como disseste, inclusivamente por perguntas que nos possam colocar por e-mail, telefonicamente, enfim. Exatamente. É isso mesmo, foi fantástico a forma como desconstruiu alguns conceitos, algumas questões que aqui foram apresentadas de uma forma tão simples. À vontade aqui no Instagram, não é? Exatamente, é isso É, mesmo que nós queremos. É isso mesmo. Pois bem, agradecer uma vez mais então ao Carlos por se juntar a nós, e um Patrícia, até breve, não é? E obrigada a todos os que estiveram também connosco. E às segundas-feiras cá estaremos, por isso na próxima segunda-feira estaremos cá novamente à Atlas Lipicast para trazer informação e para responder às vossas questões. E Carlos, até um dia destes. Obrigada. Até à próxima. Adeus, boa noite, com licença. Obrigada. Nós, no Atlas Lipcast, vamos te ajudar a entender todos os passos do tratamento e vamos te guiar desde o diagnóstico até a reabilitação final. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.